Então, boa noite a todos. Nós vamos começar aqui nosso bate-papo. Eu sou o Danilo Coelho, sou médico, bioeticista e faço parte desse grupo de pessoas chamado Elo Animal da Rede Sustentabilidade, que é um grupo de filiados ou simpatizantes da rede e da causa animal. E essa live com a Patrícia Zanella e o Ricardo Laurino é a segunda live desse Elo nacional. Nós estamos muito felizes de poder discutir esse assunto tão relevante sobre a relação do direito animal com a saúde humana, né? E abrir para uma série de outras discussões interessantes. Fiquem à vontade para participar. O que a gente não conseguir responder ou interagir agora, a gente pode interagir por mensagem depois. Patrícia, tudo bem? Tudo bom, Danilo? Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, Patrícia. Seja bem-vinda. Antes da gente começar, eu queria que você me falasse qual foi o teu almoço de hoje. O que você Meu almoçou hoje? almoço foi arroz branco, feijão carioca, PTS com pimentão, fiz também berinjela com curry e comi uma salada. É um alface que eu não sei o nome, que ele é diferentão, e chicória. Muito bom, parabéns. Eu comi uma massa, um espaguete ao pesto com castanhas Ai, que e delícia. também delicioso. Então, acho que as pessoas vão entender um pouco por que a gente começou a falar de alimentação ao longo da nossa discussão, né? Mas eu queria que você falasse um pouco de você, Patrícia, e qual é o teu envolvimento com essa questão do direito animal, como que a questão animal entrou na tua vida e como que você enxerga a relação disso com a tua militância, você como uma militante e formadora política de mulheres, né? E fique à vontade para abrir essa live antes da gente chamar o Ricardo Laurino, que vai estar com a gente daqui a pouco também. Então, gente, eu quero dizer uma boa noite novamente. Eu sou a Patrícia Zanella, sou mestra em Direito, mas o meu foco de pesquisa foi Direito Internacional, voltado ao desenvolvimento sustentável da indústria têxtil. Então, a primeira vez que eu tive contato com direito animal foi exatamente na indústria da moda, com a questão das peles, né, do movimento No Fur, que é o movimento sem peles, né, sem pelos, animais. Então, foi quando eu comecei a ter mais consciência da exploração animal. E isso tudo foi muito relacionado na minha vida, tanto o envolvimento político quanto o aumento dessa consciência. Durante a minha graduação, eu fiz Relações Internacionais e ter essa visão global mesmo, conhecer como é nos outros países, foi algo que me despertou mesmo para a causa animal, de ver que era possível, sim, há 3 anos atrás, quando eu me tornei vegana, já era mais falado de veganismo no Brasil, mas no exterior já tinham pessoas que eram veganas há tipo 10 anos, 15 anos, 20 anos. Então, é um movimento muito interessante de ativismo mesmo, de boicote à indústria. E é muito importante a gente, como elo animal da rede, e aí eu fico muito feliz de ver esse elo sendo construído agora, porque quando eu entrei na rede, o primeiro tema era a questão da mulher, então eu fui uma das cofundadoras do Elo Mulheres na Rede Sustentabilidade, que fazia as formações políticas para mulheres e ainda faz. E agora ver esses outros elos temáticos surgindo, como tem o da negritude, tem o LGBTQI+, e agora o elo animal, é realmente ver que as pessoas estão fazendo com que a voz delas sejam ouvidas por meio de movimentos. Então, estou super feliz com esse convite hoje. Acho que o direito animal na minha vida entrou mesmo dessa forma, né, com a questão da indústria da moda. E aí a gente pode falar de couro e desmatamento, que está mais relacionado do que a gente imagina, né? Vai muito além da alimentação mesmo quando a gente fala de direito animal. Ah, muito bacana. Eu sei que você, Patrícia, foi
fundadora da Ecociclo, né, cofundadora da Ecociclo, que é uma empresa voltada para a questão da sustentabilidade ambiental também, né? E a gente não tem hoje em dia mais como dissociar a sustentabilidade ambiental do que eu chamo de sustentabilidade animal, né? Da garantia de direitos animais e da diminuição da opressão e libertação animal, tendo em vista que os animais eles implicam numa pegada ecológica altíssima, né? E o consumo de animais, a produção de animais, consumo de derivados animais, né? Seja na alimentação, seja no vestuário, etc. Então a gente está vivendo hoje digamos, um novo ambientalismo em que a questão dos animais não silvestres, né? Porque eu acho que dentro do ambientalismo mais tradicional, os animais silvestres era um tema que estava muito presente, a defesa da fauna, né? Nos seus ecossistemas naturais. Mas eu acho que hoje ganha muita relevância, cada vez mais, a gente incorporar a ideia dos animais não silvestres e poder falar no novo sustentabilismo animal. É quase que contraditório, né, a gente defender o meio ambiente e estimular, por exemplo, o consumo de carne ou derivados animais, dada a imensa pegada ambiental desses produtos, né? Então, nesse momento em que a gente está iniciando um período eleitoral, é muito importante que nós, como cidadãos, que defendemos o meio ambiente, você que defende o meio ambiente, que defende a causa animal, possa pensar em escolher pessoas que representem vocês e representem essas causas e que tenham um histórico, né, com essas bandeiras. A gente, no Elo, defende movimentos como como voto consciente animal, o voto animal, está sendo feito pela Frente de Ação pela Libertação Animal, pela Fala, e por outras organizações que defendem e propagam, né, divulgam candidatos ou pré-candidatos ou pessoas que querem representar essas causas no parlamento. Isso é muito importante para a gente garantir uma mudança na sociedade, né? Eu vou te chamar para você encerrar essa conversa, tá? E chamar o Ricardo e a Alina para a gente bater um papo e quero que você acompanhe a gente e mantenha esse contato com essa causa e para te parabenizar por toda essa tua história. Tá bom, muito obrigada. Obrigada por citar Ecociclo também, que é para quem quiser seguir depois, Ecociclo Oficial. Nós desenvolvemos o primeiro absorvente 100% biodegradável do Brasil. Então, como o Danilo falou, é isso. Nós temos que pensar em tudo integrado. E sustentabilidade só vai ser possível mesmo quando a gente pensar na sustentabilidade animal. E agora bora chamar o Ricardo, que ele também tem bastante para falar do tema, e depois eu volto para encerrar a live. Obrigada, Danilo. Obrigado, Patrícia. O Ricardo Laurino está vindo, ele é presidente da Sociedade Vegetariana Brasileira, ele apresenta o programa Zona V na 89 FM, autor de livros relacionados à questão animal. O Ricardo ele também apresenta quadros no canal Vegflix, no canal Momento Veg, né, que são canais do YouTube que tratam da questão do direito animal, que tratam da questão de defesa da causa animal, né, muito importante. Eu tenho uma relação com a Sociedade Vegetariana Brasileira especial, não só como médico, mas como vegetariano estrito, né, vegano, porque eu faço parte da Associação Brasileira de Médicos Vegetarianos. Aliás, quem não conhece, vale a pena seguir, né? A BMV. E a associação ela foi criada a partir da reunião de médicos vegetarianos em um congresso, em um evento, né? O VegFest, que é um evento da Sociedade Vegetariana Brasileira. A SVB ela fez o VegFest em 2017. Nesse VegFest importante, esses médicos se reuniram e decidiram criar uma associação e que hoje tem uma importância grande na divulgação de estudos e informações científicas relacionados à questão do veganismo. Como o veganismo nos beneficia, como esses estudos, né, merecem ser divulgados, e a BMV tem postado muitas análises de estudos, sempre pelos médicos que fazem parte, Ricardo. Então, muito obrigado por você estar aqui, por você estar na frente dessa sociedade fantástica e que serviu como catalisadora da reunião dos médicos, né, que nos fez criar essa Associação Brasileira de Médicos Vegetarianos, né? Parabéns pelo Sim, boa noite, Danilo. Boa noite, obrigado pelo convite. Abraço para a Patrícia, que deve estar assistindo aí também.
E sim, eu tenho muito carinho também pelos médicos vegetarianos, porque ele surgiu, né, essa associação surgiu do lançamento de uma campanha que eu lembro que eu tive a ideia, junto com alguns outros integrantes, durante uma Natural Tech, que foi a de a gente lançar uma campanha que se chamou Vegetarianismo contra o Câncer. E como a sociedade vegetariana ela tem uma ligação muito grande com a área nutricional, né, dos benefícios de uma alimentação à base de vegetais, e aqui um parênteses, é bom lembrar que a sociedade vegetariana, esse vegetarianismo da SVB, é aquele conhecido vegetarianismo estrito, né, o de raiz, então a gente promove o vegetarianismo sem nada de origem animal, né, nenhum derivado e tal. E na construção dessa campanha, a gente começou a criar um vínculo com médicos também. A gente já tinha com alguns, mas a gente sentiu a necessidade daquela campanha ter também um grupo de médicos que pudesse abraçar. E aí eu conheci muitos médicos nesse processo, né? Muitos médicos. E quando a gente lançou, eu lembro até hoje, eu não sei se você lembra, quando a gente lançou a campanha no VegFest em Campos do Jordão, isso. A gente reuniu vários médicos em cima do palco, a gente chamou para que eles subissem para o lançamento. E quando acabou o lançamento, a gente continuou o evento e todos os médicos desceram e ficaram reunidos ali, combinando de fazer coisas. Tipo, vamos fazer algo, a gente precisa. Então, eu me sinto um pouco assim como um padrinho, sem nem imaginar que aquilo pudesse acontecer. Mas eu tenho um carinho especial, a Fernanda e todos que fazem parte, a doutora Carla, que foi uma das precursoras também. Então, eu fico muito feliz. Bacana. Então, obrigado. Vamos lá, vamos bater um papo sobre esses assuntos. A gente sabe que, particularmente, nós defendemos a ideia do veganismo baseado em evidências, né? A gente tem hoje a medicina baseada em evidências, a gente tem a política baseada em evidências, e eu acho que vale a pena a gente falar no veganismo baseado em evidências, porque são tantas as evidências de benefícios, né, que o fim da opressão animal e a dieta à base de plantas ela nos dá, que vale a pena a gente ir atrás e para divulgar. Muitos deles não são divulgados adequadamente, né? E a gente pode até citar aqui diversos motivos que levam à não divulgação adequada dessas informações para o público. E eu acho que cabe a nós, né, médicos particularmente, que temos um juramento em prol de fazer bem, né? Não fazer o mal, de divulgar essas informações. E eu acho que a sociedade presta um serviço muito importante nessa divulgação por meio de livros, panfletos, campanhas, né, webinários. Pouco antes da pandemia, eu me lembro que esse ano foi lançado um livro que está à disposição na SVB, que é um livro chamado Pandemias, né, Saúde Global e Escolhas Pessoais. Né? Então, relacionando a questão dos hábitos relacionados ao consumo de produtos animais com a saúde global, né? Vai além da saúde humana, parte para a questão da saúde global, né? Como é que você, na sua experiência como gestor nessa área e também como vegano, né? Como que você encara isso, ou vê a questão do direito animal, da não opressão animal, relacionado com a tua saúde pessoal, relacionado com a saúde com quem você convive, né? Como é a tua experiência com relação a isso, Ricardo? Sabe, Danilo, que quando eu virei vegano, e eu vi a Patrícia falando lá que ela comentou que há uns 10, 15 anos já tinham veganos e tal. Aqui no Brasil tinha também, mas eram muito poucos, né? Eu virei vegano há 17 anos, quando eu li o livro Libertação Animal. E aquele momento, era um momento que a gente não tinha internet, não tinha muita informação. Aliás, tinha internet, era o começo dela, mas não nesse âmbito, né? Eu mesmo não sabia utilizar, não sabia até onde ia chegar aquilo. Bom, o fato é que naquele momento eu busquei muito assim informações de livro, de artigos, eu fui muito atrás disso, né? E teve um livro que me marcou muito, que foi um livro chamado A Teia da Vida, do Fritjof Capra. Não sei se você já leu. Não é um livro correlacionado ao veganismo em si, mas quando eu comecei a ler aquele livro, eu tive uma conexão tão grande com o que o Capra, que é um físico teórico austríaco, um dos grandes, né, que a gente tem aí na atualidade. Também do ponto de mutação. Isso, exato. Ele é mais famoso pelo ponto de mutação.
E aí eu percebi que muito do que ele falava tinha uma conexão muito grande com o que eu estava estudando em relação ao veganismo, direito animal, as conexões daquilo que a gente faz e das consequências das nossas atitudes. E ele, nesse livro, ele fala de algo que se transformou numa palestra minha, que inclusive eu vou apresentá-la na próxima sexta-feira, não nessa, na outra sexta-feira, num webinar da SVB, que se chama Veganismo e a Crise de Percepção. Crise de percepção é um termo que ele utiliza no livro para explicar que a gente se preocupa muito com as crises ambientais, com as crises sociais, com as crises de saúde, política, econômica. Ele falou, mas a gente esquece da principal crise, que é a crise mãe de todas as crises, que é exatamente a crise de percepção. Que ele comenta de uma forma muito legal, assim, muito bacana, que, como eu falei, não era sobre os animais, mas eu fiz uma conexão muito grande, que é exatamente o que acontece com a gente, a crise de percepção que a gente tem em relação à nossa posição no planeta, a crise de percepção que a gente tem em relação à postura que a gente deve ter com os animais, que são seres já comprovadamente sencientes, que têm as mesmas capacidades que nós de sofrer, de lutar por liberdade, de se relacionar com os seus semelhantes e até com não semelhantes. Tudo isso nos coloca num patamar que a gente deveria, com uma percepção mais ampla e mais adequada à realidade que a gente vive, identificar que eles merecem nosso amplo respeito. E amplo respeito é um termo que eu gosto de utilizar mais do que direito animal, porque eu acho que direito, às vezes, tem gente que tem a sensação do direito do advogado, da justiça, e tem gente que não gosta, né, daquela... ainda mais hoje em dia no Brasil, né? Então eu gosto mais de usar esse termo, amplo respeito. E por a gente não ter essa atitude de amplo respeito, diversos outros problemas são gerados. Né? É aquela coisa de você querer ir para a praia, mas pega a estrada que vai para o interior porque você se sente melhor naquela estrada. Fala, poxa, tudo bem, você vai dirigir direitinho, mas você não vai chegar onde você quer. Então é exatamente a construção que a gente teve da nossa sociedade. A gente vê tantas coisas interessantes que a gente desenvolveu, mas muitas vezes baseado numa estrada que não nos leva aonde a gente realmente gostaria de ir. Sim, eu acho super interessante você falar na questão dessa crise de percepção, porque eu acho que isso tem muito a ver também com o acesso que nós temos a informações. E você, quando cita a questão da ciência, Ricardo, isso me lembra muito, você sabe que na medicina, olha que interessante, você me fez recordar um paralelo que eu gosto de usar quando eu faço palestras sobre o tema, que você sabia que durante a maior parte do século passado eu falo 1900, né, até 1960, 70, os médicos achavam que os bebês não sentiam dor, não tinham consciência da sua própria dor. Achavam isso? Os bebês recém-nascidos. Eles achavam isso? Era da ciência isso? Não existiam. Os procedimentos feitos, por exemplo, em UTI, né, os procedimentos feitos em UTI, por exemplo, com bebês, com neonatos, eles não eram feitos com analgesia, né, com remédios que tirassem dor dos bebês, porque se achava que simplesmente o bebê não tinha um sistema nervoso central desenvolvido a ponto de ele sentir emoções e dor. Né? E foi com o advento da neonatologia, né, essa subespecialidade da pediatria, que começou-se a perceber e a medir e a entender e aceitar que os bebês e as crianças sentiam dor também. E a medicina, né, e a ciência teve uma importância grande em perceber, entender, né, esse mecanismo de consciência e de percepção de dor. Hoje, quando a gente ouve falar de um procedimento como, por exemplo, intubação, que é muito violento, né? Provoca muito trauma em bebês, que era feito de maneira sem analgesia, por exemplo, a gente acha que isso é cruel. É cruel. Né? Então a gente olha para trás, coisas relativamente recentes, e vê como nós evoluímos para perceber que não, essa compreensão de que os bebês e as crianças não eram sencientes de algum modo, estava muito equivocada. Né? E eu acho que a gente está evoluindo, e a ciência está evoluindo hoje, para demonstrar, né, e já demonstra, mas está evoluindo para demonstrar cada vez mais que essa mesma capacidade que a gente não enxergava nas crianças, a gente não enxerga
ou a maioria das pessoas ainda tem resistência em enxergar nos animais, né? Em 2012, né, vale a pena a gente sempre divulgar que os grandes neurocientistas, né, divulgaram uma declaração que eu acho muito importante. Você conhece muito bem, eu já ouvi você comentando sobre isso também, que foi a Declaração de Cambridge da Consciência. E nessa declaração, veja que é muito recente, Ricardo, a gente está falando de 2012. 2012. Sim, agora? Ontem, né, pessoas, cientistas renomados, né, com base em experiências e estudos muitas vezes feitos e sustentados por exames de imagem, de ressonância magnética, que não existiam há 20 anos atrás, né, chegaram à conclusão de que a ausência do neocórtex, que é uma estrutura cerebral que está muito restrita a primatas e aos humanos, né, a ausência desse neocórtex, ela não tira a capacidade de um organismo de sentir emoções ou de ter consciência da sua própria existência. E, portanto, esses neurocientistas, eles declararam que animais, mesmo animais invertebrados, né, como, por exemplo, o polvo, que é um animal invertebrado, né, espécies de animais invertebrados, e os animais vertebrados têm sim, mesmo sem ter neocórtex, a capacidade de sentir, da senciência, como você falou. Né? E hoje, daqui a pouco, a gente não pode, a partir desse momento, a gente não pode mais dizer do ponto de vista científico que a gente não sabia. Que a gente não sabia que, sim, assim como a gente, a partir de determinado ponto, os médicos passaram a dizer, olha, eu não posso negar remédio para dor para um bebê, porque ele sente dor. E se ele está sofrendo ali, aquilo sim, vai levar uma sequela para a vida toda. Né? Então, exato. E essa frase que você usou, Danilo, de não é possível mais dizer que não sabíamos, né? Sabe quem falou ela? Foi o próprio organizador desse como é que é chamado? A declaração. Foi ele mesmo, foi o Philip Lowe. Sim. E é interessante que ele esteve no Brasil, e eu não sei se você conhece essa história, mas ele contou num VegFest, um VegFest antes daquele que surgiu o Médicos Vegetarianos. Sim, sim. Isso. Ele veio para o Brasil e um repórter perguntou para ele sobre a declaração. Tá me ouvindo? Tá rodando aí, não sei se a imagem parou. Então, esteve no Brasil, quando esse repórter, o nome dele é Philip Lowe, né? Aliás, a Larissa acabou de colocar aqui também. Tá me ouvindo, né? Tá aqui, deu uma parada aqui. O pessoal tá ouvindo? Ou eu que caí, ou o Danilo que tá... Pessoal? Eu tô te ouvindo. Não sei se eu que tô caindo. Você tá ouvindo? Tá travando aqui pra mim. Tá travando. Tô te ouvindo bem. Então tá, vou continuar. Qualquer coisa o pessoal avisa aí, se tá ruim, Danilo. Vamos lá? Então tá. E ele comentou, né, o repórter, se eu não me engano, da Veja, perguntou para ele. E o que isso significa? Aliás, significa que a gente não pode dizer que não sabia mais, né? A ciência tem que assumir isso, né? Aí o repórter falou, não. Eu quero saber o que significa isso para você, para sua vida. E ele falou, né, a gente conversando com ele falou, cara, eu não sabia o que responder, porque eu não tinha parado para pensar o que aquela informação mudaria na minha vida, porque eu tinha pensado na informação como ciência, como informação científica. Sim. Inclusive até o Stephen Hawking foi um dos que também assinaram essa declaração, né? Da assinatura da declaração. Exato. Ele assinou da forma, eu não sei como que era a assinatura dele, porque ele tinha problema de motor, né? Todo mundo sabe, mas ele também coassinou essa declaração. E aí ele falou para o repórter, na hora, ele falou, me deu um segundo, ele falou, cara, eu preciso virar vegano. Ele falou ali na hora, e ali ele começou a pensar exatamente no que, o que uma informação bem clara e bem específica em relação a determinada questão pode fazer com que essa nossa percepção de como a gente vai lidar com aquilo mude. E ele foi um exemplo claro disso, né? Tipo, ele foi perguntado, não tinha parado para pensar. Imagina, um cientista que liderou um trabalho desse, um estudo desse, não tinha parado para pensar o que isso significaria na postura dele como pessoa. Sim. E isso é uma desconexão muito grande que as pessoas têm, né? Porque lá no fundo, eu sempre comento, Danilo, que lá no fundo, quando me perguntam, você acha que o mundo vai ser vegano? Eu falo, claro, eu tenho certeza.
Como você fala isso? Eu tenho certeza, porque lá no fundo as pessoas não querem ser violentos, não querem ser cruéis, não gostam de ver animais sofrendo, não querem. Só que elas não conectam a postura que elas herdaram de uma sociedade milenar, né, de uma humanidade que foi construída nessa visão, a uma mudança prática no dia a dia, para elas atenderem a isso que elas pensam, a isso que elas sentem. Então é muito interessante como isso funciona na cabeça, poxa, de um cara cientista que desenvolveu um trabalho desse e precisou de um clique de outra pessoa para se ligar o que aquilo podia representar na vida dele, né? Eu acho que esse é o grande desafio de pessoas que lidam com a ciência, né? E meu exemplo como médico está muito relacionado a isso, que é como você transformar as informações que te chegam, né, científicas em uma ação prática, realmente. Isso que você falou dessa dissociação, isso me remete ao que você comentou inicialmente sobre a crise de percepção. Eu acho que a gente tem que começar a entender e perceber o quanto essas informações elas não estão dissociadas na minha vida prática, e o que eu faço no dia a dia tem repercussão a partir dessas informações, né? Quando você fala que eu também concordo contigo, eu sou muito otimista nesse sentido de que o futuro é a base de plantas, né, por diversos motivos, até porque se não for assim, nós não teremos futuro, né? É insustentável, né, a gente manter essa relação que nós temos com os animais, do ponto de vista ambiental, do ponto de vista de saúde humana, inclusive, de modo que o futuro só existe se for vegano, de algum modo, né? E isso tem a ver com a Sociedade Vegetariana Brasileira. Ela junto com o IBOP, né, tem feito aquelas pesquisas importantíssimas sobre qual é a prevalência do vegetarianismo, né? Qual é o percentual de pessoas que se consideram vegetarianas no Brasil. E a gente vê esses números crescendo, né? Em Curitiba, Recife, Rio de Janeiro, São Paulo, nós temos 16% das pessoas se declarando vegetariana, um crescimento de 100% em 6 anos, Ricardo. Eu acho que isso aponta uma tendência. E assim, eu me lembro que eu vi em 2017, eu falava que mais de 60% da população dos brasileiros declaravam querer reduzir o consumo de carne. Então, veja, isso tem a ver com o que você fala também sobre nós termos uma vocação de bondade no sentido de a gente querer, né, proteger nossa saúde, bondade, autobondade, claro, autorrespeito, né, e também proteger os animais, bondade com relação, compaixão, empatia com relação aos animais, né? A gente não admite, por exemplo, hoje na nossa cultura, ver um cachorro sofrendo maus tratos, né? E por que a gente não percebe que uma alimentação à base de carne, com derivados, está relacionada aos tratos, muitas vezes piores do que alguns praticados contra cachorros, e a gente faz essa dissociação ou não vê essa relação, né? E é cada vez mais essa conexão, né, essa conexão entre o sofrimento animal que está por trás daquele alimento, ele vai sendo feito de maneira cada vez mais clara, né? E há pessoas como você, pessoas como... Eu vi que a Larissa Maluf apareceu aí, que a Lari e outros grandes influenciadores, que organizações como a Fala, como a SVB, têm um papel muito importante em fazer essas pessoas perceberem essa conexão, né? Sim, com certeza. E olha, eu vou até mais longe. Você comentou dos cachorros, mas eu acho que as pessoas não suportam ver, inclusive, um boi, um porco. A desassociação que eles fazem é qual o objetivo que está realizando aquilo. Aí eles falam, mas para se alimentar eu preciso, conectado a uma herança cultural que tem. Porque as pessoas, a percepção e a expectativa das pessoas, inclusive, é de acreditarem que esses animais não sofrem. Sim. Não, esses animais são tratados... Não, tem todo um cuidado, tem leis de proteção, tem tudo. E isso é uma engrenagem perfeita, porque a pessoa sabe que não existe isso, mas ela se defende nesse ambiente obscuro de que existe isso, porque é o que ela espera, é o que ela gostaria, de continuar os seus hábitos, mas ela não pode lembrar ou ter a real visão de que os animais sofrem. Os animais não querem morrer, né? Então a pessoa não quer aquilo e a indústria percebe que ela não quer aquilo, a indústria fala, não, realmente a gente não deixa que eles sofram. Não, realmente a gente tem um trabalho com todas as leis e tudo que é determinado para
defender o bem-estar do animal. E aí cria o que eu comento da engrenagem perfeita, no sentido oposto da ideia, que é aqueles que querem ser enganados e aqueles que atendem e enganam. Então fica uma engrenagem exata, né? Eu até comento isso, tem gente que fala assim, a culpa é da indústria, a culpa é... Eu falo, não, a culpa é de quem põe aquele pratinho inocente de carne na sua frente, sim, porque ele está avisando a indústria para fazer aquilo. A indústria só está atendendo a um pedido, ao mesmo tempo que a indústria se utiliza de, né, conhecimento de marketing, conhecimento econômico, de lucro e tal, e que aí cria esse vínculo tenebroso para os animais entre, vou reforçar, aqueles que querem ser enganados e aqueles que atendem e acabam enganando. Então é uma pena que isso acontece, mas esse fator é o que me dá certeza, porque realmente as pessoas querem ser enganadas porque elas não querem admitir a ideia de que os animais sofrem. Então, a partir do momento que a gente der possibilidades para elas romperem com essa visão deturpada, elas vão falar, não, peraí, que é o que aconteceu com todos nós, né? A grande maioria de nós, né? Então, peraí, eu não quero mais isso e eu tenho outras opções que podem me atender e eu continuar vivendo sorrindo, me reunindo com as pessoas, me alimentando, sendo feliz, que é o que realmente todo mundo espera e busca, né? Exato. Eu concordo. Exato. E trazendo para a questão da saúde humana, né, mais especificamente, é muito recente também, você falou sobre a questão do vegetarianismo e o câncer, né? E eu gosto de citar esse exemplo, porque só em 2018 que a gente teve, Ricardo, a Organização Mundial de Saúde, ela tem uma agência internacional de pesquisa do câncer, né? E essa agência, ela produz documentos muito interessantes, são as chamadas monografias, EIARC, né? A sigla em inglês para essa associação. E a EIARC, ela produz monografias em que ela analisa a capacidade de gerar câncer, de causar câncer, de diversos agentes, né? E classifica esses agentes, né? Em 2018, apenas em 2018, ela fez uma monografia, a monografia 114, a famosa monografia 114 da IARC, da OMS, em que ela analisa o impacto da carne processada e da carne vermelha como causa de câncer, né? E assim, eu pude, é um documento extenso, eu analisei como médico, porque me senti na obrigação ética de conhecer bem esse documento para poder, né, conversar com pacientes, com colegas médicos, né? Ela classifica, né, esses agentes em 4 grupos. O primeiro grupo é aquele grupo que é os agentes que são comprovadamente causadores de câncer, né? Tá nesse grupo, assim, o plutônio, olha só, o plutônio, a gente sabe, né, um elemento radioativo, o amianto, né, em razão dessa classificação, inclusive, o amianto foi banido, né, a produção de amianto no Brasil foi banida pelo STF, foi considerada inconstitucional, né, o benzeno, o álcool etílico, né, que nós sabemos, causador de câncer hepático, o ato de fumar, né? A poeira de couro, tá aí uma coisa que não é muito divulgada. A poeira de couro do curtume, ela é altamente carcinogênica, está nesse grupo 1, junto com plutônio, junto com, né? E nessa monografia 114, a IARC, ela declarou o consumo de carne processada como também ligado ao grupo 1. Então a gente tem desde 2018 um documento altamente sofisticado e importante do ponto de vista de Mundial de Saúde, né, que diz que a carne vermelha, a processada, ela está relacionada com câncer, tanto quanto, com alguns tipos de câncer, numa relação causal que é muito semelhante do ponto de vista científico a do cigarro, ao do álcool, a do plutônio, a do benzeno, a do amianto, né? E assim, quando a gente fala de carne processada, né, para que as pessoas entendam, né, a definição de carne processada para a OMS, né, nesse estudo, é qualquer carne vermelha, né, que foi transformada por algum processo que fez ampliar o sabor, né, e aumentar a preservação da carne. Então, é salgagem. Então, carne de sol. Carne de sol que passa por um processo de salgagem é uma carne processada, né? Curagem, fermentação. Então, assim, hambúrguer, mortadela, presunto, linguiça, carne de sol são considerados carnes processadas, né? E, portanto, estão intimamente ligadas e são causa de câncer, de alguns tipos de câncer, com alerta gravíssimo feito por essa associação. E a carne vermelha, né? E quando a gente fala de carne vermelha, a gente se refere à carne de mamíferos,
né, para esse estudo, né? É restrita a definição, mas é importante a gente saber. São carnes de mamíferos, né? Então inclui cavalo, bode, porco, cordeiro, boi, né? Que é uma carne não processada para eles, a carne vermelha, né? Quando você faz o cozimento da carne, isso não é considerado para fins dessa recomendação como carne processada, né? Mas a carne vermelha, né? Ou seja, a carne de mamíferos não processada, ela está naquele grupo 2A, que é o segundo grupo mais grave em termos de causa de câncer, né? O primeiro grupo é o que tem causa comprovada, né? Evidente, muito bem sustentada do ponto de vista científico, com grandes estudos. E o segundo grupo é o grupo 2A, que é provavelmente um grande carcinogênico, né? E a carne vermelha está ali, né? Então, a gente estimular ou querer promover alimentação que tenha uma carne vermelha ou carne processada, né, é como se a gente estivesse estimulando as pessoas, sob o ponto de vista de relação causal entre o alimento e câncer, a fumar, a beber, né? É algo inaceitável. Só que isso ainda é muito recente e a gente tem que, né, entrando na conversa, no assunto que a gente está fazendo aqui, a gente precisa transformar isso em algo prático, efetivo, né? E não só do ponto de vista pessoal, né, como que eu vou me relacionar com o meu risco de ter câncer, de morrer mais cedo, etc., diminuir minha expectativa de vida, mas como no âmbito de políticas públicas, né? Como que deve se portar o governo diante dessa informação, né? Sim, eu acho que isso entra bem naquilo do início do que a gente comentou, né? É a crise de percepção. A gente não percebe o animal como um ser que merece nosso amplo respeito e isso traz consequências para nós em âmbitos que a gente nem imaginava. Então, acho que, por isso que eu comentei que, na época, quando eu li aquele livro, eu falei, cara, foi uma revelação de quem está ávido por informação e por entender melhor isso. Não sei se o Danilo está me ouvindo. Danilo, tá. Tá me ouvindo? Estou te ouvindo. Tudo certo? Tá, deu uma travada aqui. Então, eu acho que isso é bem importante mesmo nesse aspecto. E, Danilo, você puxou um assunto de saúde. A gente teria um monte de outros, né? Se a gente entra na questão ambiental, se a gente entra também na questão de saúde, né? A questão de pressão alta, diabetes, tem tantas outras questões que estão relacionadas a uma alimentação baseada em produtos de origem animal, que é impressionante, né? Quando a gente olha de fora, imagina um extraterrestre chegando aqui e falando, bom, vamos ver o que esses caras aqui no planeta Terra, os seres inteligentes que comandam o planeta Terra, estão produzindo, estão promovendo para si mesmos. Eles iam falar, não é possível. Não é possível que os caras estão fazendo uma sociedade baseada em questões tão graves, sim, tanto do ponto de vista de saúde, quanto ambiental, quanto de relação com a vida dos animais. É meio absurdo, né? Só que aí entra essa perspectiva que a gente tem que levar em consideração. Isso é algo que eu gosto muito de passar, Danilo, que é a gente entender que a gente não deve culpar as pessoas. Tem uma tendência muito, muito comum nossa, e o movimento tem um pouco isso, né? De querer culpar as pessoas por conta disso. E, na verdade, todos nós somos tão culpados ou tão inocentes quanto. Nós entramos num planeta Terra, né? A gente chegou aqui de paraquedas, uma herança cultural enorme, com uma série de questões para se resolver, para aprender dúvidas, incertezas, pandemia que chega e que tem coisa que está relacionada também com a nossa relação com os animais também, diga-se de passagem. Mas eu acho que isso é algo que a gente tem, porque levar em consideração isso faz com que a gente tenha uma abordagem perante essas pessoas mais estimuladora, que trabalha mais o encorajamento dessas pessoas a questionarem aquilo que elas fazem, porque muitas vezes a gente vê que o confronto acaba gerando uma satisfação aqui pensando num vegano, né? Uma satisfação no próprio vegano de, eu falei o que ele merecia ouvir, ele tinha que ouvir isso, Só que isso não resolveu nada. Você simplesmente, às vezes, afasta a pessoa cria mais reatividade quanto ao movimento e a gente dificulta os mecanismos de comunicação tão necessários que a gente tem.
eu comento muito dentro da SVB, isso se você falar com o nosso time, o pessoal da SVB como um todo, muitos deles vão reforçar isso que eu comento, que a grande questão do vegano, a grande tristeza do vegano, além da questão animal, é a gente perceber que não somos nós que vamos mudar o mundo. Quem vai mudar o mundo é o não vegano, porque o vegano já tomou a atitude dele. Sim. Então, a gente tem que encontrar meios de estimular e de fazer com que essas pessoas abram os seus olhos e enxerguem de uma forma diferente, que elas saiam desse ambiente, dessa crise de percepção que, infelizmente, a gente vê que muita gente vive e que eu tenho muita esperança de que a gente está num ambiente, numa época em que isso está virando. A chavinha está mudando. Concordo, Ricardo. Eu concordo em gênero, número e grau, até porque muita gente procura, né, nós médicos para ouvir conselhos, né? Conselhos de saúde, para saber como ter uma vida que possa prevenir doenças. E nessa relação a gente percebe que as pessoas elas são bombardeadas por informações, por uma indústria, né, e por costumes, como você mesmo falou, que são sustentados de maneira muito profissional por técnicas de comunicação que são extremamente eficientes, né? Então, como que a gente vai conseguir vencer todo esse aparato de comunicação, né, que quer passar uma mensagem contrária, se não for por meio de acolhimento, né? Se não for por meio de dizer, olha, eu estou aqui para te acolher e eu posso te mostrar que não é bem isso que está sendo dito. Né? A alimentação à base de plantas, ela não faz mal para a tua saúde, pelo contrário, ela faz muito melhor, faz muito mais bem para a sua saúde, né? Então, esse acolhimento, essa postura de acolhimento, ela é muito importante. Eu acho que a postura de união, a gente precisa se unir, enquanto cada um, eu tenho minha perspectiva, né? Eu vou falar do veganismo como médico bioeticista, na minha perspectiva de salientando aspectos científicos, né? Interpretando de maneira mais simples estudos científicos. Tem quem vai falar com a bonita dimensão espiritual, tem quem vai falar... Há pouco tempo atrás eu estava ouvindo a live e discutindo com um padre no Rio Grande do Sul, que é o padre Paulo César, que é um padre vegano. Quer dizer, ele dá uma perspectiva religiosa. Então, nós temos, nessas diferentes perspectivas, né, se utilizar da comunicação não violenta e da união entre nós para a gente fortalecer esse acolhimento. Então, eu fico muito triste quando eu vejo disputas políticas até entre veganos, né, entre grupos que pensam diferente. Poxa, a gente está unido pelo principal mote, que é nós todos somos contrários à opressão animal. Vamos nos dar as mãos e vamos acolher quem não é e mostrar de maneira não violenta, né, esse discurso. Concordo com você, eu acho que essa é a maneira de lidar, sim. Né? Por isso eu gosto tanto da abordagem que vocês fazem, uma abordagem não de enfrentamento, e sim de acolhimento. Né? Sim, Danilo. E eu vou até comentar algo que eu acho que a semana passada foi a primeira vez que me deu um insight a respeito disso, né? Claro, a comunicação não violenta ela é importantíssima, né, nesse sentido, mas eu acho que a gente está entrando numa época que a gente vai além da comunicação não violenta, que é a comunicação de encorajamento, que ela é um pouco mais efetiva até, sabe? Porque eu acho que a não violenta transparece algo um pouco mais... como é que eu vou dizer, um pouco mais passiva, no sentido de, não, tá tudo bem e tal. Claro, tá tudo bem, mas espera aí, a gente precisa encorajar, a gente precisa inspirar, a gente precisa estimular as pessoas, né? Isso vai até um pouco além, exato, vai até um pouco além, isso mesmo, porque a não violenta dá, pelo menos é a sensação, eu sei que os mecanismos delas, da comunicação vão além, mas muitas vezes eu percebo que as pessoas têm a sensação que comunicação não violenta é algo mais passivo. E, na verdade, a gente tem que pensar numa comunicação de encorajamento mesmo, né? De inspirar nas pessoas e de trazê-las para algo, como você falou, Danilo, algo onde elas vão se sentir acolhidas e a gente vai apresentar uma nova forma de lidar com as coisas, que, no meu ponto de vista, é o que todo mundo espera. É por isso que eu sempre falo que o veganismo é irresistível. Todo mundo, lá no fundo, quer ter saúde. Cara, todo mundo quer. E está aqui um médico, um doutor, dizendo, não, é melhor
uma alimentação à base de vegetais é melhor. Todo mundo quer Sim. isso. Ah, eu não estou nem aí para a minha saúde. Quem fala isso, Danilo, é porque não está com problema de saúde. A pessoa, a hora que ficou com problema, ela liga sim. Ninguém quer ficar mal, ninguém quer ficar ruim da saúde. Ah, não estou nem aí para o meio ambiente. Está falando isso porque não percebe o quanto isso reflete no dia a dia dela. Perfeito. Mas quando ela tem um problema de água, que não tem água, ou vem água poluída na casa dela, tal, todo mundo reclama. Então todo mundo quer isso. Perfeito. O veganismo apresenta isso como solução. E aquilo que eu falei no começo, todo mundo lá no fundo gostaria muito de ter atitudes e perspectivas onde os animais não sofram, onde os animais não precisam ser explorados, onde os animais não precisam ser mortos. Então é por isso que eu sempre comento ultimamente é uma ótima frase, hein? Alguém pode gravar aí, que eu vou escrever um livro com esse nome. E que eu comento há algum tempo, que o veganismo é irresistível. As pessoas só precisam abraçá-la, ser incentivadas, porque não tem como. É tudo que a gente espera, sim. É tudo que a gente pretende. Sim. Olha, e do ponto de vista médico, eu posso assinar embaixo, né? Coloco meu CRM embaixo e dizer que realmente é irresistível para a saúde nossa. Só para citar um último estudo que eu li, você fez um comentário há poucos dias, né? Eu sigo você, Ricardo, no Instagram, gosto muito dos comentários que você faz, inclusive sobre saúde humana. E eu li a menção que você fez ao estudo de Taiwan, que foi publicado por uma importante revista de neurologia, né, Neurology, né, que associou a alimentação à base de plantas, né, alimentação vegetariana estrita, vegana, né, a uma diminuição significativa do risco de AVC. Né? E eu queria mencionar isso, né, para comentar que esse estudo foi muito interessante, é muito recente, né, foi de fevereiro desse ano, e eles analisaram, Ricardo, olha que interessante, 2 grupos de budistas, né, durante muitos anos, até 9 anos. Eles separaram os budistas em Taiwan em 2 grandes grupos. Estou falando aqui de milhares de pessoas acompanhadas por até 9 anos. Né, e esses budistas todos, nenhum deles fumava nem bebia. Tá? Então, assim, o resultado do acompanhamento do estudo, ele perde o viés de você achar que é porque as pessoas que comem eventual benefício está relacionado não só à questão da alimentação em si, mas está relacionado porque a pessoa vegana ela também tende a praticar mais esportes, a não beber, a não fumar. Mas nesse caso, os budistas eles já não fumavam, eles já não bebiam, só que uma parte deles comia carne, a outra não. Então eles dividiram os grupos dos budistas que comiam carne e o segundo grupo, os que não comiam carne, acompanharam, né, durante até 9 anos, e o resultado ele é surpreendente. Né? Naquele grupo dos budistas que não comem carne, houve uma diminuição do risco de ter AVC. O AVC, que é um acidente vascular cerebral, ele pode ser por entupimento, né, que é o isquêmico, ou pode ser porque o vaso sanguíneo cerebral ele se rompe, que é o AVC hemorrágico. Né? Tanto no AVC isquêmico quanto hemorrágico, houve uma diminuição de risco de em torno de 40% a 50% naqueles budistas que não comiam carne. Isso é extremamente significativo porque muito. Infarto e doença vascular cerebral, que a gente chama, está no rol das doenças cardiovasculares, é a principal causa de morte no Brasil e no mundo. Né? E eu tenho uma redução de risco de 30% a 40%. E isso é muito importante. Se você pudesse escolher entre ter uma alimentação que te dá condições de fugir desse risco, diminuir, você viver mais, viver com mais qualidade, você não teria essa opção, né? Você não escolheria isso, você fosse informado. E por que eu não tenho essa informação, por exemplo, num rótulo? Quando alguém quer comprar um cigarro, né, tem lá escrito, Ministério da Saúde adverte, fumar é prejudicial à saúde. E por que num alimento à base de animais você não tem um tipo de alerta como esse? Né? Por que a carne processada, né, carne vermelha, continuam em merendas escolares, né, refeições pagas com dinheiro público? Né? Por que não há campanhas amplas, como no caso do cigarro, para diminuição do consumo desses produtos, para a melhoria da saúde humana? Né? Então, veja que a gente tem um caminho pela frente, assim como ativistas, né, como pessoas que têm seus argumentos para defender a saúde, para defender o meio ambiente, e um caminho para trilhar ainda muito grande, né, Ricardo? A gente tem que focar nisso. Sim, Daniel.
E você citou algo que eu acho muito engraçado quando as pessoas rebatem a saúde de um vegano. Eu acho muito interessante. As pessoas comentam assim: ah, mas o vegano é uma pessoa que se preocupa mais com a saúde. Aí eu falo: tá, me explica isso. Eu até fiz um vídeo sobre isso. Me explica. Ah, o vegano, ele se preocupa em praticar esportes. Isso faz bem, né? Sim, faz bem. Então, o vegano se preocupa, ele pratica mais esportes. Então, isso faz bem, legal. Ele não fuma. Ah, não fumar faz bem. Faz, ou seja, o vegano se preocupa em não fumar porque faz bem. Sim. Ah, o vegano também geralmente bebe menos, né? Álcool e tal. Isso faz bem para a saúde? Faz. Então o vegano se preocupa com a saúde e não toma álcool. E a alimentação? Sim. Aí a pessoa, eu falo, ele não se preocupa? Ele não está preocupado com a saúde dele? A alimentação também faz parte desse pacote que você está dizendo que faz bem. Perfeito. Como é que você quer dissociar? Você está acabando de dizer que o vegano é um cara que se preocupa mais com a saúde, mas está dizendo que ele come errado. Então ele não se preocuparia com a saúde? Tipo, é uma desconexão do argumento absurdo. Eu fiz até um vídeo sobre isso e teve muita gente que comentou: nossa, eu nunca tinha pensado dessa forma. E se está se dizendo que o vegano é mais saudável por conta dos hábitos dele, os hábitos dele incluem alimentação à base de vegetais. Perfeito. Então tem que se levar isso em conta. É absurdo isso, né? Ricardo, olha, é uma pena que a gente está chegando no final, viu? A gente tem muito a conversar, né? Espero que a gente tenha outros momentos assim como esse, que continuem essa abertura da sociedade, dos eventos da sociedade vegetariana, os webinários e outros, né? Os próprios congressos, como o VegFest, para a gente ter espaço para falar, conversar, estar à disposição, né? Eu vou chamar a Patrícia para fazer o encerramento, tá? Te agradecer muito por esse bate-papo. Claro. Aprendi muito contigo também. Eu que agradeço. Eu que agradeço. Estamos conectados, né? E vamos unir forças, sim, para a gente conseguir passar essa mensagem cada vez mais eficiente, de maneira eficiente, em nome da saúde do meio ambiente, em nome da saúde dos animais, né? Contra a opressão deles, né? E em nome da nossa saúde também. Só temos a ganhar. É irresistível. Tá ótimo, né? É irresistível. A gente vai chegar lá. Gente, agradeço demais, Danilo. Parabéns. Eu sei que o tempo corre aí na live e cai. Quem quiser saber um pouco mais, pode me seguir, perguntas, eu sempre respondo. E quero convidar o pessoal, eu vou fazer na sexta-feira que vem esse webinar, já se inscrever. Então siga a SVB, que essa sexta tem um webinar, a minha vai ser na sexta que vem. Aí vocês se inscrevem e eu vou falar sobre crise de percepção, que é o que eu comentei aqui no início. Danilo, obrigado, abraço, Ricardo. Beijo para a Patrícia que está chegando aqui e valeu, até a próxima. Obrigado. Eu já dei um recado para quem está nos ouvindo, para seguir, quem quiser também me seguir, Danilo Coelho MD, né? E seguir também a Associação Brasileira de Médicos Vegetarianos. O post dessa semana foi escrito pelo Dr. Murilo Meirelles, né? Murilo_Meirelles, que escreveu tem escrito nas últimas semanas sobre como que os guias alimentares dos Estados Unidos e do Canadá estão tratando a questão da alimentação da dieta à base de plantas. Eu acho que é muito, muito, muito interessante a gente poder ler o que está escrito ali. Eu vou aguardar aqui a Patrícia entrar para a gente fazer o encerramento e agradecer desde já a todos, né, por estarem aqui com a gente. E tem uma frase que eu acho que vale a pena a gente ficar em mente, né, que é, Patrícia, que bom que você está aqui de novo. Eu vou te passar a palavra só lembrando uma frase que eu gosto muito de um ativista ambiental, né, o Wendell Berry. O Dr. Murilo me ensinou essa frase e eu gostei muito, que é a ideia de que as pessoas são alimentadas pela indústria de alimentos, né, que não presta atenção à saúde. E são tratadas por uma indústria de saúde que não presta atenção aos alimentos, né? Mas nós temos médicos, profissionais, educadores físicos, fisioterapeutas, né? Como nós temos políticos que têm atenção para essa questão da causa animal, da saúde, e a gente tem que se unir e buscar essas pessoas para defender esses nossos pontos de vista, né? E para sermos aconselhados, seguirmos orientações, etc. Patrícia, com certeza, por favor, foi as palavras muito... são suas.
Foi muito inspiradora a live com você e com o Ricardo. Realmente, o Ricardo trouxe informações que é de alguém que já é vegano há muitos anos e entende como que é esse tratar com as pessoas para trazê-las para mais perto. Eu acho que se fosse sintetizar mesmo essa live, a gente falou de três coisas, né? A gente falou da indústria da carne, a gente falou de evidências. Então, existem sim evidências que o veganismo é mais saudável, que na questão ambiental, então, nem se fala o quão necessário ele é, então, já é um fato dado que a gente vai ter que reduzir o consumo de qualquer coisa de origem animal, então, o fim, né, da exploração animal, ele vai passar por um processo que entra essa consciência de consumo, de um novo bem viver, né? Uma nova forma de vida. E eu acho que a terceira coisa é a felicidade, né? Eu acho que claramente é só olhar para as pessoas veganas que realmente a gente vê, a pele é mais bonita, meu cabelo, gente, meu cabelo não crescia. Então, assim, a gente está falando de felicidade, não daquela felicidade que é vendida, que é a felicidade do consumo por consumo, que é a felicidade dessa carne que é vendida de um jeito que a gente que não sabe a procedência, e ao contrário, sabe que faz mal mesmo à saúde, está na Organização Mundial da Saúde, as evidências comparando mesmo com cigarro, como vocês trouxeram. Então, a gente está falando de uma felicidade que realmente é você se nutrir de coisas que fazem bem e não de morte, né? Então, é libertador quando a gente tem essa consciência mesmo. Muito bom. Parabéns, então, por essa mensagem. Estamos juntos, né? Quem quiser nos seguir também é o Elo Animal Rede. A gente vai colocar essa live de hoje, muito especial, também no canal do YouTube, né? E nos nossos Instas também. Se alguém tiver alguma dúvida, né, e achar que eu posso ajudar, até questão relacionada à questão médica, de saúde humana, também pode me mandar uma mensagem, tá? E estamos aqui para nos apoiar e para levar essa mensagem de felicidade, de acolhimento aí para todos que estão nos ouvindo e que têm interesse por essa causa. Muito obrigado a todos e uma boa noite. Obrigada, gente. Boa noite.